canta o povo Gideão. Para estar ministrando a palavra hoje, né? Porque Deus me fez lembrar de como fui escolhida para estar fazendo parte do grupo das guerreiras pela fé, né? Eu faço parte do grupo onde eu solo, faço parte também do coro, eu faço parte do que tiver que fazer dentro da obra do Senhor, né? Então, assim, a palavra do Senhor, né, hoje fala sobre Gideão e os 300 escolhidos, né? E eu estudei durante um mês, igreja, um mês. Eu tive o tempo para estudar, eu tive o tempo para escrever. Mas eu confesso que mais uma vez eu não consigo escrever. Não sei por que mistério é esse que Deus tem comigo, de não me permitir escrever aquilo que Ele tem para eu falar para a igreja. Estudei, li, reli novamente e estudei novamente. Eu falei assim, Senhor, como é que eu vou explicar? E eu simplesmente até agora, até o momento em que eu entrei na igreja, só tive o silêncio. Eu falei assim, meu Deus, agora o que eu vou passar para a igreja? Né? Só que Deus, Ele não deixa ninguém, né, vazio. A gente tem que estar disponível, que aí sim Ele vai usar da forma que Ele quer, não da forma que eu quero. Porque se eu quisesse da minha forma eu escrever da forma humana, né, do meu entendimento, de tudo que eu sei, que eu estudei, porque eu me pus disponível. Então a palavra de Deus hoje fala sobre Gideão. Gideão, ele é a gente sabe que ele é filho de Joás. Joás era um homem, né, que ele era idólatra. E essa passagem eu não posso chegar e já sair contando a história como foi a vitória, sem contar quem foi Gideão lá atrás. Eu não posso deixar de falar o que aconteceu até chegar Gideão e o porquê Gideão, né? Então eu tive que retroceder, ler Juízes 6 e entender que Gideão, ele foi um homem escolhido por Deus, né? Gideão, ele estava trabalhando, né, quando ele foi escolhido. Ele estava trabalhando em meio a lagar. Todos aqui já sabem que não era normal você plantar trigo onde se plantava vinho, né? E muito improvável nascer trigo. Então, a gente já sabe que Deus já estava se tornando algo improvável, né, no meio disso tudo. Mas a gente também não posso deixar de falar para os irmãos que esse povo, né, de Israel, que Gideão era um homem israelita, né? O povo de Israel, eles estavam em meio a cativo. Eles estavam vivendo uma escassez. Israel, ele estava vivendo um momento de perseguição pelos povos midianitas, amonitas, né? Enfim, os povos que estavam ali perseguindo o povo de Israel, né? E tudo que tinha que ser feito, né, para poder produzir, né, alimento, né, algo que pudesse sustentar o povo, tinha que ser feito às escondidas, porque senão o povo vinha e roubava tudo. Então Israel estava vivendo esse momento, né, de escassez, de fome. Então eles estavam vivendo escondidos entre cavernas, montes, né, porque Deus, ele permitiu esse cativo no meio ao povo de Israel. Israel, ele estava vivendo pecados, e isso não estava agradando Deus. E por essa questão de não estar agradando Deus, ele permitiu o povo de Israel passar por tudo isso durante 7 anos. Eles viveram em escassez 7 anos. Imagina você viver 7 anos se escondendo, 7 anos você tentando se alimentar direito e você não poder, porque senão vinha o outro povo e roubava tudo, e quando não, destruía tudo, sem dar chance de plantar novamente, sem ter o animal para você pegar e matar e poder se alimentar daquilo. Ele simplesmente matava e não deixava sem condição de ter novas reproduções, né? Então veio o anjo do Senhor a Gideão, né?
Eu não sei se eu falei, né? Gideão, na nossa Bíblia, em algum momento a gente vai ver escrito Jerubaal. Jerubaal por quê? Ele foi escolhido, a passagem vem dizendo também, que seu pai, Joás, ele era um idólatra. Então ele tinha o costume de levantar altares a Baal. Então, por esse fato, né, Gideão ele tinha o nome de Jerubaal. E eu falei assim, meu Deus, o cara carrega o nome daquilo que não é tão legal, né? Mas quando Deus ele escolhe alguém, ele já muda o seu nome. Ele não permanece com aquele mesmo nome de um pecador, mas sim com o nome escolhido que Deus quer. Então Gideão, já com seu novo nome, Gideão ele ouviu a voz de Deus, né? Porque o anjo do Senhor veio até ele e determinou, né, que ele viesse separar homens para guerras. Mas antes dele se preparar para uma guerra, ele precisava derrubar os altares que o seu pai havia construído. Então, bem pela madrugada, Gideão vai lá e destruiu todos os altares. Ele obedeceu a voz de Deus. Ele entendeu que Deus tinha um chamado na vida dele. Eu estou acelerando, né? Porque os irmãos já conhecem a passagem, né? Mas ele reconheceu o chamado que Deus havia na vida dele de libertar o povo de Israel, né? Afinal, já estavam há 7 anos passando aquele processo todo. E Gideão, ele simplesmente, como eu expliquei, ele foi lá, derrubou os altares do seu pai, o povo quis saber quem foi que derrubou. Por fim, Deus fez saber que foi realmente Gideão, mas também precisava ser destruído aquele povo que estava, né, perseguindo o povo de Israel, porque já estava vivendo 7 anos. Imagina, permanecer sempre ali naquela vida de você se esconder, de você pegar e plantar trigo no lagar onde é um improvável e ir embora. Deus, ele torna o improvável ser provável. Aos olhos humanos tudo é impossível, mas aos olhos de Deus, né, tudo é provável. Então, Gideão, ele montou seu exército, né, de 32.000 homens valentes, né? Acredito que eram homens bem robustos, bem fortes, né, com suas armas, e simplesmente ele pensou, vitória garantida, e o povo também. Agora eu vou, Deus falou, eu vou. Só que novamente Deus falou novamente com ele. Não vai ser com esses homens que eu te darei os midianitas à sua mão. Por fim, Gideão, novamente, né, teve que obedecer, né? Deus deu uma ordem para que ele mandasse voltar aqueles que eram medrosos, aqueles que não tivessem coragem. Assim, voltaram. Muitos voltaram. Muitos, igreja. Muitos voltaram. E Gideão, né? Eu acredito, imaginando, deve ter pensado: meu Deus, e agora? Tinha 32.000, agora tenho menos 20.000. Meu Deus, como é que vai ser essa vitória? Só que a passagem, ela nos remete de que a gente tem que ter fé. Fé. E novamente, Deus deu uma ordem, né? Aquele que descesse as águas para poder beber, esse fosse separado, e aquele que levasse a água à sua boca fosse também separado. Porém, aquele que desceu, perdendo a atenção. Porque imagina, você ser um exército e você se abaixar, perder a visão de campo, daquilo que está acontecendo, ou daquilo que está por vir. Imagina, você não se levantar mais. Então, o que Deus fez? Dali separou os 300.
E assim chegou a matemática dos 32 mil para 300. E eu fico imaginando, Gideão agora já tem os 300 que Deus quis para a guerra. Mas ainda faltava, mas algo aconteceu. Então, essa passagem também, ela nos remete à obediência. Gideão, mais uma vez, ele obedeceu, além de ter fé. Ele obedeceu a voz de Deus. Ele simplesmente fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Ele foi e confiou em Deus. Deus, ele simplesmente colocou um sonho perturbador entre os midianitas. Mas também Gideão teve uma ideia. Ele foi ao campo dos seus inimigos, junto com o teu servo, curar. E ele foi. Chegando lá na madrugada, Deus o permitiu que houvesse, ou que ele viesse ouvir o sonho. E ele ali entendeu que Deus estava dando literalmente a confiança que ele precisava ter, que era ir à guerra somente com aqueles 300. Gideão, ele voltou para o seu acampamento. E ali ele começou a separação do que cada um iria carregar consigo para ir à guerra. E assim ele separou. Uns com tocha, outros com câmera. E assim eles foram. E foram. Chegando ao campo dos inimigos, eles simplesmente, todos eles organizados, o que cada um deveria fazer. E cada um fez assim conforme o seu líder, Gideão, ordenou que fizesse. Mas acima de Gideão havia um líder também, um líder espiritual. Aquilo que não vem da parte do homem, mas sim que veio da parte de Deus. Ele obedeceu. A vitória, eu fico imaginando, gente, a confusão que foi. Um matando o outro, sem saber quem era. Um desesperado e simplesmente o povo de Deus ali, guardado. Ninguém tinha uma lança, ninguém tinha uma arma, ninguém tinha uma faca, ninguém tinha nada. Foram todos eles com limpas. Mão limpas. Ninguém precisou derramar sangue, tirar sangue daqueles que foram separados de Deus. Os escolhidos não precisaram sujar as mãos, mas se sujou aqueles que já estavam sujos. Eles se mataram, se desesperaram, saíram e foram embora. Israel foi liberto. Israel pôde viver novamente a paz. Mas isso porque Deus permitiu. Por que Deus não permitiu com os 32 mil? Porque muitos poderiam se vangloriar. Foi a minha força. Foi a minha habilidade. Foi a minha esperteza. Não. Quando Deus ele fala, é comigo, é comigo. Então assim, Gideão ele confiou. Gideão foi ele e os 300 para aquela guerra. Tornou o que era improvável se tornar provável, porque a glória não foi de Gideão, a glória foi de Deus. E era isso que Deus queria mostrar para Gideão e para o povo, que não era a glória do homem que iria fazer aquela guerra cessar, porque o povo estava muito incrédulo. A cidade de Israel estava uma bagunça. O povo estava idolatrando todos os tipos de deuses, mas esquecendo o que Deus havia feito. Então Deus ele não estava se agradando daquilo tudo que estava fazendo. Então mais uma vez Deus ele mostrou o seu poder, sobre o povo de Israel. Sabemos que
Teve não, ainda está tendo a guerra em Israel. É bíblico. É bíblico. O povo de Israel, novamente, voltou a pecar. Eu sei quando essa guerra vai cessar? Não. Sabemos como será feita essa paz? Voltar? Não. Mas sabemos que lá é a cidade santa. Mas também sabemos que aqui é tudo passagem. Nós temos muito esse costume de idolatrar. Ai, mas lá foi onde Jesus passou e tal. Mas onde nós iremos morar? Não é igual aquilo tudo que foi construído. Será que nós, quando... Porque eu estava vendo que muitas igrejas têm o costume, né, de fazer caravanas. Vamos a Israel, vamos lá ver por onde Jesus passou. Será que muitos dos povos que foram lá foram idolatrar aquilo que foi feito lá atrás? Será que Deus se agradou? A gente não sabe como é que estava indo o coração do homem até essas caravanas. Então, mais uma vez, Deus permitiu a guerra. E a guerra está instalada. Não sei quando vai acabar. Pode acabar hoje, pode acabar amanhã, não sei. Mas só Deus sabe. Deus vai levantar mais algum povo para poder guerrear? Não sei. A vontade é dele. Mas também tem aqueles homens que dizem: vai ser nos Estados Unidos que vai cessar a guerra. Vai ser um povo tal que vai lá cessar a guerra. O povo quer mais que a guerra continue. Sabe por quê? Está rendendo, está dando lucro. Mas vai ter uma hora que Deus vai falar: basta. Enquanto isso, a guerra está lá. Muitos que são escolhidos naquele momento faleceram. Muitas famílias choraram e até choram. Mas naquele grande dia não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver dor. Apenas foram alguns que já foram antecipados. Mas o que a história de Gideão quer nos ensinar hoje? Que a gente precisa ter fé, a gente precisa ter obediência, a gente precisa ter confiança em Deus. Não adianta eu querer pegar e abraçar o mundo se eu ainda não abracei os que estão perto de mim. Não adianta, igreja. É de pouco em pouco. Como foi pregado ontem, não é a quantidade que faz, mas sim a qualidade dos que ficam. Hoje, nós somos em pouca quantidade, mas porque Deus nos escolheu. Eu estava pensando, eu estava ali, né, o irmão, esqueci o nome, Adalmi, ele falou: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas só vive o propósito quem suporta o processo. E eu fiquei pensando, falei: gente, porque essa palavra todinha na minha cabeça, Jesus. Realmente, muitos são chamados. Dentre os 12, haviam muitos chamados. Mas entre eles haviam 11 escolhidos. Um se deu por perdido. Esse foi chamado. Enquanto ele não traiu Jesus, ele fez a vontade, ele pregou o evangelho, ele da forma errada, mas ele pregou. E no mundo de hoje, no dia de hoje, não é diferente. Deus, ele sabe quem ele chamou, quem ele escolheu e quem ele está preparando para passar um processo. Não adianta eu querer ser o pastor. Não estou preparado. O chamado dele, a escolha que Deus fez para a vida dele, não é o mesmo que o meu. Gideão foi assim. Ele foi escolhido trabalhando. Deus, ele não tem compromisso com o preguiçoso. Creio que cada um aqui foi escolhido em algum momento da sua vida, mas não
Acredito eu que não foi dormindo, não. Mas em algum momento trabalhando, ou até mesmo dando trabalho para alguém. Mas foi escolhido. Veio no amor ou veio na dor. Mas o bom é que nós estamos aqui perseverando. Perseverando porque o propósito é certo. Eu digo sempre, gente, eu nunca vou cansar de mim subir no altar e dizer eu quero morar no céu e eu não quero ir sozinha. Eu, se eu pudesse levar todos comigo, eu levaria. Eu levaria. Mas eu não sou Deus. Eu não consigo ver o que A ou B ou C faz. Mas Deus consegue. Deus, ele viu Gideão. Deus, ele viu eu e você. Aleluia! Nós não somos preguiçosos, nós somos trabalhadores da obra. Cada um trabalha da sua forma. Cada um está plantando em terras improváveis. Talvez a gente esteja plantando limão para colher abacate? Sim. Deus, ele é Deus do improvável. Ele vai fazer. Se ele quiser, ele vai fazer. A terra é dele. O cultivo é dele. Então, eu fiquei pensando. Então, nós somos escolhidos. Nós estamos vivendo um processo. Cada um tem um processo. O processo não é fácil. Cada um tem o seu processo dolorido. Eu, se eu falar o meu, estou abrindo o livro de Lamentações. Vou estar abrindo o livro de Lamentações. Eu digo que minha vida é uma novela. Mas cada um está vivendo o seu processo. Mas eu creio que é um propósito. E assim na vida dos irmãos. Foi na vida de Gedeão, foi na vida de Daniel, foi na vida de Daniel, foi por aí vai. Quem disse que o evangelho seria fácil? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a gente já sabe que não vai ser fácil. Mas a Bíblia ela também diz que é para a gente permanecer firme, firme na rocha. A rocha, ela vai nos garantir. Gideão, por tornar a dizer, ele foi obediente. O que faz a gente ser obediente a Deus? É quando alguém manda você vir aqui louvar? Ou quando você sabe que você precisa orar todos os dias? Ou quando é que você sabe o que você deve fazer para ajudar o seu próximo? Aqui cada um sabe o que deve fazer. Eu digo até para minha filha, você não é uma criança aos olhos de Deus. Você sabe muito bem que você disse sim ou naquele grande dia quando foi te oferecido a presença dele em sua vida. Então, se você sabe, você não tem por inocente aquilo que Deus já falou com você. Eu falo para ela, eu sou muito rigorosa com ela. Eu sempre falo muito no ouvido dela. Será que Deus está se agradando do que você vem fazendo? Você pode pensar que me engana, mas dos olhos de Deus não. E Gideão estava lá, fazendo o improvável. O que eu tenho feito para que Deus venha olhar para mim? O que a igreja tem feito para que Deus possa olhar para a igreja? Vou deixar os irmãos pensando. Sabe por quê? Tem muita coisa para fazer na obra de Deus. Tem muita coisa para fazer ainda até a vinda dele. Essa passagem, ela nos faz lembrar que a gente tem que ter perseverança. A gente tem que ter confiança. Se a gente não perseverar, igreja, mais uma vez eu vou tornar a dizer, naquele grande dia, é doído a gente ouvir,
afasta-se de mim, maldito. Imagina, você nadar e morrer no meio da praia. É triste. É como se você pegasse a areia na mão com ela aberta. O que você vai segurar? Nada. Ela vai escapar. Imagina, você a sua vida inteira na terra, tudo que você podia ter plantado e simplesmente passou. Não fez nada. Gideão, a história diz que no final de sua velhice, ele errou. Mas sobre salvação eu não posso dizer, porque só Deus é quem sabe se salvou ou não. Mas ele errou. Mas a passagem eu não quero trazer em memória disso, porque eu fui escolhida para falar sobre os Gideões e os 300. E eu creio que a igreja está entre os 300. Assim eu me declaro também entre os 300. Porque a vida plena, ela tem um líder. Ele foi escolhido. Pastor Edmilson, ele foi escolhido. Dentre o meio, assim, algo improvável. Quem disse? Eu sou filha, mas eu digo que é meu pastor. Um homem que era da macumba, pai de santo. Como é que pode hoje ser um líder espiritual, pastor? Olha como é que Deus faz. Olha como é que Deus faz. É do improvável se tornar provável. E junto com ele, não veio ele sozinho não, veio a casa inteira. Aleluia! Veio a casa inteira. E não veio só a segunda, né? Como é que eu posso falar? Geração. Eu estou sendo instruída a ensinar a minha filha, que é a terceira geração dele, sobre o caminho de Deus. E eu ensino também a minha filha, porque eu tenho sido instruída. A mesma instrução que eu tenho, os meus irmãos têm. E os meus irmãos em Cristo também. Sabe por quê? Ele não está fazendo acepção. A acepção nem Deus fez, nem Jesus fez. Quem dirá ele? Não vai fazer. Então, a mesma instrução, igreja, eu quero dizer que eu e meus irmãos de sangue, que recebemos do nosso Pai e líder espiritual, a igreja também está recebendo. Aleluia! Glória a Deus! Deus, ele pegou o improvável se tornar provável. Hoje, os irmãos sabem, né? Ou aqueles que não sabem, ele era pai de santo da rua aqui de cima. Eu não estou aqui para contar testemunho de ninguém. Eu ainda estou dentro da palavra. Mas eu estou falando de algo que é daqui da igreja, que nós vivemos. Então não adianta eu pegar a história de ninguém para contar aquilo que não é verdade. Mas nós vivemos. Nós somos os 300. E vou continuar dizendo. Aleluia! Gideão está ali. Aleluia! E nós que somos os 300 estamos aqui. Vai bater vento? Vai. Vai ter disse-me-disse? Vai. Muitos. Todos. Todos os disse-me-disse vão existir. Mas cadê os 300? Glória a Deus! Nós vamos nos abaixar? Só se for para orar. Amém! Mas enquanto um ora, o outro ora. Aleluia! Porque a Bíblia também diz que a gente também tem que orar e vigiar. Então, quando um desce para orar, o outro vigia o que está acontecendo. Mas não adianta só vigiar olhando, não, também tem que vigiar calando. Porque se eu falar demais, você fala fofoca. Isso serve para mim, igreja. Muitas das vezes a gente tem que controlar nossos impulsos. Ontem foi dito aqui que há uma diferença entre valente e corajoso. Do que adianta eu bater no peito? Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas é isso que Deus quer. Isso você fazia, isso e aquilo lá fora.
Nós somos os 300. Deus escolheu, gente. Não é mais tempo de viver, eu faço aquilo. Já foi. Então, se Deus escolheu nós aqui, que somos os 300, vamos permanecer. Vamos permanecer com a água aqui, e vigiando. Abaixar a cabeça só se for para humilhação com Deus. Isso porque se Ele mandar. Porque se Ele mandar, se você se colocar de pé, você se coloca de pé. Mas se Ele também mandar você se abaixar, você vai se abaixar, você vai ajoelhar, você vai pedir perdão. E assim que seja a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é permissiva na nossa vida. A gente não tem que aceitar o que o homem manda a gente fazer. Se Deus mandou, você faz. Se você mandou, Deus mandou, Ele vai te garantir. Não faça porque, eu acho. Não. Porque se Gideão, ele achasse que Deus falou para ele com os 32 mil, ele não teria vencido a guerra. Teria sido um vexame. Um vexame. A história, ela deixa bem claro pra gente. É confiança. É fé. É fé, gente. Não adianta. Na nossa força do braço, a gente só vai se machucar. E Gideão, ele foi na força de Deus. Porque Ele que garantiu a vitória. E creio que Deus aqui, Ele levantou nós como os 300, como nós somos obedientes, como nós somos corajosos, né? Nós estamos aqui disponíveis para cumprir a boa obra que Deus tem para as nossas vidas. Porque a gente plantando na nossa vida, a gente planta na vida do irmão, a gente planta na vida da nossa família, a gente planta na nossa descendência. Como eu falei, a descendência do pastor, ela está indo. E o que os irmãos têm feito? A descendência, a geração, ela precisa ser abençoada. Quanto mais a gente abençoa, mais a gente recebe do que é de Deus. E é certo, naquele grande dia a gente conseguir levar mais que 300. Porque se a gente botar 300, que eu ou você podemos conquistar, que Deus nos escolheu, como escolheu Gideão, imagina naquele grande dia, vai ter festa no céu. Porque a gente está aqui tendo a certeza nessa história. É Deus quem garante. Amém, igreja? É isso que Deus tem para falar com os irmãos, né? Que Deus possa abençoar os irmãos, que possamos permanecer firmes entre os 300, porque esse ano a passagem foi bem clara. Gideão e os 300. Eram 32 mil, se tornou 300. 300. E nós estamos entre os 300. Amém? E que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. E assim agradecer a oportunidade.